vamos falar sobre uma das minhas séries favoritas. Não, vamos falar sobre a minha série favorita, é mesmo a minha série favorita. Friends. Eu estou muito entusiasmada por fazer este vídeo. Ainda não está como estava antes, não é? Ainda não vejo Friends como via antes. Eu já vou começando a ver e, portanto, decidi uma forma também de lembrar aqui a personagem icónica e maravilhosa do Matthew, que é o Chandler, e que eu sinto que moldou muito da minha personalidade. A parte assim um bocadinho mais sarcástica da minha personalidade deve-se muito ao Matthew. E, portanto, eu venho trazer a minha série favorita que eu nunca trouxe aqui para o canal. Sem mais demoras, vou-vos dar 25 curiosidades sobre Friends. Faço 25 anos. Portanto, decidi trazer 25 curiosidades da minha série favorita. Portanto, a primeira curiosidade. O nome Friends não foi o primeiro nome pensado para a série. Houve vários nomes em cima da mesa. Entre eles, Friends Like Us, Six of One, Across the Hall e Insomnia Café. Este último nome foi pensado porque os produtores na altura queriam focar a história no café. Portanto, Insomnia Café fazia algum sentido, mas a compra pela NBC acabou por modificar para Friends Like Us e, entretanto, mudou e ficou em Friends. Também, o nome não foi a única coisa que sofreu alterações, mas sim também o elenco. Iriam ser 4 personagens principais. E agora, ouçam com atenção, que eu até vou aproximar a câmera. Temos 2 das personagens que iriam ser secundárias. Quem é que seriam as personagens secundárias? Phoebe e Chandler. Como assim? Não. A Phoebe e o Chandler nunca poderiam ser personagens secundárias. Impossível. Não dá. Não. Contudo, houve mudanças. À medida que os castings foram sendo feitos, os papéis foram sofrendo algumas alterações e, portanto, as personagens tiveram algumas mudanças. Matthew acabou por adicionar bastante personalidade à sua personagem. E a Lisa Kudrow acabou mesmo por ganhar um prémio para a sua Phoebe Buffay. Agora, a origem do nome das personagens. Eu não sei se vocês sabem ou não, mas estes nomes das personagens foram inspiradas numa outra série, uma série chamada All My Children, dos anos 70. Portanto, o Ross foi inspirado na personagem Ross Chandler, o Chandler foi inspirado na família Chandler, o nome Joey de Joey Martin, Monica de Monique Daisy Cortland, Rachel Green de Janet Green e Phoebe de Phoebe Tyler Wallingford. Acho que os fãs de Friends, incluída, sabem que o Matthew era o Chandler era o Matthew, eles eram um só. Portanto, o Matthew acabou por acrescentar muito da sua personalidade ao Chandler, juntar o seu lado, o de improviso, aquele lado mais humorístico, mais sarcástico, tudo isso ele juntou ao Chandler. E os produtores adoraram tanto as piadas que o Matthew foi fazendo ao longo da série, seja entre as gravações, seja mesmo durante as gravações, que eles acabaram por adicionar muitas das piadas do Matthew ao guião original. Portanto, temos aqui um pequeno acidente nas gravações. Não sei se lembram desta cena, que ouvimos, nós não vemos, nós só ouvimos o Joey a saltar numa cama e, entretanto, ele cai e magoa-se. Nós não vemos nada disso, nós só ouvimos. E, portanto, na cena a seguir, nós vemos o Joey com o braço ligado. Isto aconteceu porque o Matt LeBlanc lesionou-se mesmo e durante um episódio de Friends. The One Where No One's Ready. Portanto, o Ross está à espera que a gente se despache. Ninguém se despacha. Ele vai receber um prémio. Portanto, ninguém está despachado. Ah, melhor, está uma pessoa, que é a Phoebe. É a única pessoa que está despachada. Porque o resto está tudo ali, que vai, que não vai. Depois há uma discussão com a Rachel e com o Ross. Tudo uma confusão ali a acontecer. E, portanto, há uma cena. O Joey está em disputa com o Chandler. Porque eles querem aquela cadeira. E então, eles não querem abandonar aquela cadeira. Eles têm de despachar. E há um momento em que estão os dois levantados e a cadeira está sozinha e, portanto, eles vão a correr. E o Joey, enquanto está a correr, nós não vemos isto no episódio, isto foi cortado, não é? Mas num dos takes, e isso depois foi revelado, num dos takes, o Joey está a correr, ele salta para cima da cadeira, só que ele salta mal e de tal forma que ele desloca o ombro. Portanto, nós conseguimos ver na cara dele aquela dor que ele sentiu no momento em que deslocou o ombro. No, it's the other one. No, it's the other one. No, it's going down too far. Shit. Os produtores tiveram que arranjar uma forma de incluir esta lesão na história. E assim, o Gunther. A paixão da vida do Gunther é a Rachel. Sempre foi,
será, o Gunther era completamente apaixonado pela Rachel. Mas vocês sabiam que o Gunther iria ser uma personagem secundária, sem falas, sem nome? Ele, curiosamente, só teve um nome no episódio The One Where Ross Finds Out, mesmo antes da Rachel e do Ross se beijarem. Portanto, só aí é que o nome dele é pronunciado, porque ele era uma personagem secundária. Mas o casting do ator, James Michael Tyler, foi uma história engraçada. Ele conseguiu o papel como Gunther porque ele era o único figurante que conseguia realmente trabalhar como uma máquina de café. Quando vocês pensam em Friends, que frases é que vos vêm à cabeça? We were on a break. We were on a break! Já agora é assim. Contem-me de vossa justiça, digam-me a vossa opinião. Ross e a Rachel estavam ou não estavam em pausa? Então, eu tenho a minha opinião, não é? A Rachel pede um tempo ao Ross, portanto eles realmente estavam em pausa. Eu acho que eles não tinham acabado, mas mesmo, vamos supor esta ideia aqui, mesmo que eles tenham acabado, não justifica o Ross trair a Rachel, envolver-se logo com outra mulher, moralmente está errado. E sim, eles estavam numa pausa, eu não me lembro se tinham acabado, mas não justifica a traição do Ross. É a minha opinião. Mais frases. Oh my God. Oh my God! I've scared you. I've said too much. I'm hopeless and awkward and desperate for love. Oh, no, don't go. I've scared you. I've said too much. I'm hopeless and awkward and desperate for love. It's not that common. It doesn't happen to every guy, and it is a big deal. I knew it. Hey, just so you know, it's not that common, it doesn't happen to every guy, and it is a big deal! I knew it. Oh, I wish I could, but I don't want to. Hey, Phoebes, you want to help? Oh, I wish I could, but I don't want to. Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. Também temos How you doing? Hey, how you doing? Esta frase parece que faz parte de Friends desde sempre. Mas não. Só é mencionada pelo Joey na quarta temporada. Quarta temporada. Estávamos quase a meio da série. Portanto, aqui temos uma das frases mais icónicas de Friends. Portanto, já tinha falado no Chandler. O Matthew era o Chandler era o Matthew. Mas havia mais candidatos à personagem. E um desses candidatos era Jon Favreau. Eu conheço também do Spider-Man com o Tom Holland. Mas o Jon iria fazer o papel de Chandler. Foi-lhe oferecida a oportunidade para esta personagem, mas ele acabou por recusar para integrar outros projetos. Contudo, ele depois acabou por fazer parte da série, mas sim como Pete Becker, o multimilionário namorado da Mónica, desapareceu da história assim muito rapidamente. Há assim personagens que desaparecem assim muito rapidamente da história. Ele começou a lutar, a Mónica não tolerava que ele fizesse isso e, portanto, eles acabaram a relação. Se ele tivesse ficado com a Mónica, não ficava com o Chandler e, portanto, eu prefiro que ela tenha ficado com o Chandler. Lisa Kudrow a dobrar. Duas gêmeas, Ursula e temos a Phoebe. Ursula. Vou dizer Ursula. Porquê que a Phoebe tinha uma irmã gêmea? Nunca se questionaram? Eu vou-vos responder. A história desta gêmea vem de uma série chamada Mad About You, de 1992, onde a Lisa portava a personagem da Ursula Buffet, uma presença bastante regular na série, como empregada de mesa. Os criadores de Friends sabiam desta ligação e, portanto, acharam que seria uma forma interessante e engraçada de ligar as duas séries através das gêmeas. Mais tarde, num dos episódios de Friends, entram duas das atrizes também da série do Mad About You, a Layla Kenzel e a Ellen Hunt, que interpretavam personagens na série e fizeram referência à Ursula após encontrarem-se com a Phoebe. Portanto, elas acabaram por confundi-la com a irmã. Portanto, temos aqui estas duas séries que ficaram ligadas através das duas gêmeas Buffet. A famosa moldura amarela do apartamento da Mónica foi um acidente de produção. Portanto, é um dos símbolos mais icónicos, mas foi realmente um acidente. Originalmente era um espelho, só que houve um acidente com um dos membros da equipa. Portanto, o vidro partiu-se e como a moldura até acabava por encaixar na porta, eles deixaram-na ficar lá. E ficou um acidente que se tornou um dos símbolos mais icónicos da série, não é? Friends era gravado ao vivo. Que sonho, eu queria. Porque Friends, a ver numa televisão já é incrível, então assistir ao vivo, top. É assim, os episódios que nós vemos são 20, 25 minutos, mas eram para aí uns 5 horas para gravar tudo.
Portanto, havia muito tempo de gravação, faziam pausas de 20 minutos para mudarem os cenários, mas era muito tempo a gravar. O que eles faziam? Faziam as cenas em frente a uma audiência, ao vivo, mais ou menos 300 pessoas, para testarem as piadas, para testarem os conteúdos. Matt LeBlanc disse que era uma forma de conseguir perceber como é que o conteúdo estava a ser recebido pelas pessoas e se funcionava, e Matthew Perry concordou, dizendo que a energia deles acabava por aumentar devido ali ao contacto com a audiência. A audiência também os motivava mais e dava assim mais uma energia extra para as cenas. As gargalhadas nas cenas são gargalhadas reais, que eram depois adicionadas em produção, mas nem todos os episódios eram gravados assim. Os episódios terminavam com cliffhangers. Exemplo, final de temporada, temos o casamento do Ross e da Emily. E o Ross diz o nome da Rachel em vez de dizer o nome da Emily. Isso não foi gravado em frente a uma audiência ao vivo. Isso foi gravado à parte, porque senão a informação podia começar a circular mais cedo do que era suposto. E também era uma forma de não dar spoiler daquilo que iria acontecer, portanto, para manter assim o anonimato. Falando no casamento do Ross e da Emily, houve um erro de gravação. Portanto, esse momento em que o Ross diz o nome da Rachel em vez de Emily... Hi, Ross. Take the Emily. Take the Rachel. Emily. não estava no guião original e foi mesmo baseado num erro de gravação. Portanto, a cena era o Ross ter que dizer Emily, o táxi está à espera. Só que em vez de ele dizer Emily, o David Schwimmer disse Rachel. Rachel, o táxi está à espera. Portanto, os produtores acharam que este erro, que acabou por ser um erro de gravação, acabava por dar assim asas à imaginação e podia dar para uma coisa muito mais engraçada, muito mais impactante. E, portanto, eles decidiram, bem, ele enganou-se aqui no nome. Vamos tornar isto um bocadinho maior, vamos? Vamos lá. Então, no meio do casamento, em vez do Ross dizer o nome da Emily, disse o nome da Rachel. Falando em casais que não funcionaram, temos aqui uma dupla que seria um casal, mas que acabou por não funcionar. Que dupla é essa? Monica e Joey. Nós conseguimos ver um bocadinho disso quando o episódio de flashback e o Joey está a mudar-se para o apartamento em frente ao da Monica e eles acabam por ter assim uma interação, tanto que até há aquela cena em que ela convida-o para tomar uma limonada e ele desce-se à frente porque acha que limonada significa outra coisa. E, portanto, temos esse momento que podia indicar esta relação que os dois poderiam ter tido. Contudo, e agora vem aqui a minha parte favorita porque é um dos meus casais favoritos. É o meu casal favorito de Friends. A Monica e o Chandler não iriam ter uma relação os dois, porque lá está, a Monica iria ter uma relação com o Joey. Este pequeno encontro entre a Monica e o Chandler seria uma coisa passageira, tipo, aconteceu em Londres, passou, nunca mais vamos falar sobre isto. Só que a reação do público e da audiência à junção destas duas personagens foi tão boa, as pessoas ficaram tão entusiasmadas com este possível casal que os produtores pensaram, se calhar temos que seguir nesta direção e esquecer a Monica e o Joey. Então nós temos que apostar na Monica e no Chandler. Outro casal que aconteceu, mas que não era para ficar junto. Ross e Rachel. Eles não iriam acabar os dois juntos. O casal que seria desde o início não iria terminar junto. Portanto, a Rachel, quando vai para o avião, ela iria mesmo seguir viagem, ela ia para Paris, iria começar a sua vida num outro país, iria começar este novo trabalho, mas os produtores estavam com medo de desagradar os fãs de Friends ao separar este casal e, portanto, eles decidiram jogar pelo seguro e mantê-los juntos no final de Friends. Mais um casal que não aconteceu, Phoebe e Joey. Qual seria a ideia aqui? A ideia, pelo aquilo que eu li, foi mesmo da Lisa Kudrow e do Matt LeBlanc, em que eles revelariam uma narrativa em que a Phoebe e o Joey estariam assim numa relação mais casual, mais física, durante toda a série, sem que as outras personagens, sem que os restantes elementos soubessem desta relação. Mas os produtores acabaram por não seguir com esta ideia e nós nunca tivemos uma relação de Joey e Phoebe. Se bem que nós conseguimos sentir a química entre os dois, mas nunca passou além disso. Sabiam que o Matt LeBlanc, Joey Tribbiani, não é? Iria interpretar o papel de Phil Dunphy em Modern Family. É assim, é estranho porque nós já conhecemos as personagens das outras séries. Portanto, é a mesma coisa de eu imaginar outras personagens para Friends. Eu não consigo. E acontece a mesma coisa em Modern Family, em outras séries. Eu não consigo imaginar outras pessoas porque já as conheço. E imaginar o Joey como Phil Dunphy era muito estranho. E o Matt LeBlanc, ele teve essa oportunidade de fazer o Phil,
Contudo, apesar de ter adorado o guião, apesar de ter adorado a personagem, ele sentia que não era a pessoa indicada para fazer aquele papel e seria injusto aceitar esta proposta. Uma pequena curiosidade, o frigorífico que nós vemos no apartamento da Mónica é verdadeiro. Ele funciona e era o sítio onde a produção colocava bebidas, colocava snacks para o elenco poder ir comendo, não é? Durante as longas gravações da série. Ao contrário do que se pensa, as gravações não foram feitas em Nova York. Não. Nem a cena inicial, a cena de abertura, não foi gravada em Nova York, mas sim na Califórnia. E a maior parte das cenas que são gravadas em estúdio foram gravadas num estúdio da Warner, na Califórnia. Esses estúdios agora podem ser visitados por fãs. Portanto, os estúdios estão abertos para os fãs de Friends poderem visitar, assim, os estúdios de gravação da série. Amável. Icónico, juro. A estátua do cão que o Joey compra, vocês estão a ver aquele momento em que o Joey começa a ganhar um bocadinho mais de dinheiro e com o papel dele em Days of Our Lives, que é o Drake Ramoray. Portanto, ele muda-se para uma outra casa, começa a comprar coisas, ele compra um cão assim bem grande, um cão de loiça. Esse cão, um adereço da série, mas pertence à Jennifer. O cão tem assim mais destaque no momento em que, em modo triunfante, o Chandler e o Joey entram pelo apartamento da Mónica, que passou a ser apartamento deles, porque eles ganharam aquele apartamento numa aposta. É aí que o cão ganha mais destaque. A Lisa Kudrow estava grávida quando fez Friends na 4ª temporada. Portanto, chegou uma altura que eles estavam a fazer gravações de Friends na 4ª temporada e a barriga da Lisa começa a aparecer e começa a ficar cada vez maior. Portanto, eles tiveram que pensar numa forma de dar algum tipo de história. Ou escondiam, como fazem em muitas séries, ou então vamos pôr uma gravidez. E, portanto, a Phoebe fica grávida, ela é barriga de aluguer para o irmão, ela vai ter os trigêmeos, só que a Lisa estava grávida de uma criança e a Phoebe de 3, portanto tiveram que usar adereços para aumentar ainda mais a barriga da Phoebe para parecer que seriam trigêmeos. Jennifer Aniston quase não entraria em Friends. De acordo com o livro Generation Friends, que revela alguns segredos e bastidores da série, em comemoração dos 25 anos, Jennifer Aniston quase não entrou em Friends porque estava pensada para entrar numa outra série. A Jennifer era a atriz favorita para o papel da Rachel Green, só que ela já tinha gravado alguns episódios para uma outra série da CBS. Contudo, estes episódios acabaram por não ser lançados e a Jennifer veio para o elenco de Friends com a Rachel Green. Bruce Willis apareceu de graça em Friends, tudo devido a uma aposta com Matthew Perry. Bruce Willis e o Matthew Perry estavam a fazer um filme chamado The Whole Nine Yards. O Matthew disse, este filme vai ser um sucesso. E o Bruce, não vai, eu não acredito que isto seja um sucesso de bilheteira. Portanto, o Matthew apostou com o Bruce que se o filme realmente fosse um sucesso de bilheteira, ele teria que fazer um pequeno papel em Friends. Resultado? Este filme foi número 1 nos Estados Unidos e arrecadou mais ou menos uma quantia de 100 milhões de dólares. Matthew Perry ganhou a aposta e temos Bruce Willis com um pequeno papel de 3 a 4 episódios, acho eu. Ele fazia o pai de uma das namoradas do Ross. Portanto, temos aqui a participação que não estava planeada, mas que acabou por ser uma ótima aquisição à história de Friends. Os salários em Friends. Portanto, nós sabemos que Friends rendeu bastante. Na primeira temporada, todos os elementos estavam a receber 22 mil dólares por episódio. Contudo, na segunda temporada, os valores já não eram os mesmos. Portanto, havia atores que estavam a receber mais do que outros. Se eu não me engano, eu posso estar em erro, eu acho que era o David Schwimmer e a Jennifer Aniston estavam a receber mais. Eu acho que o Ross e a Rachel receberam assim um boom e, portanto, eles estavam a receber mais. Em 1997, os 6 elementos recusaram trabalhar até que todos recebessem a mesma quantia. Os 6 tinham que receber o mesmo valor porque os 6 eram protagonistas e não fazia sentido um estar a receber mais do que o outro. Portanto, eles acabaram por se manifestar relativamente a esta questão. Assim, todos receberam 100 mil dólares por episódio. Eles foram um dos primeiros da televisão americana a negociarem quantias ganhas em grupo. A última temporada, a temporada 10, rendeu uma módica quantia de 1 milhão de dólares por episódio a cada um dos atores. E a última temporada contou assim com 17 episódios. E aqui estão vocês a ver-me num outfit diferente, não é? Bem diferente. Porquê? Porque eu estava a editar. Enquanto estava a editar o vídeo de Friends, não é este vídeo que vocês estão a ver neste momento, vi que me faltava uma curiosidade. E, portanto, eu não poderia dar um vídeo de 25 curiosidades com 24. Friends teve uma das maiores audiências na televisão nacional. Na época em que a série estava a ser exibida pela NBC, Friends conseguiu atingir milhões de espectadores por episódio.
E um desses episódios que teve uma audiência gigante, The One with Super Bowl, com 52,9 milhões de espectadores e que foi transmitido logo após mesmo o Super Bowl. Portanto, eles aproveitaram este evento desportivo para lançarem um episódio dedicado ao mesmo evento e, portanto, tiveram uma quantidade gigante de audiência a ver aquele episódio, em 1996. Outro episódio é o episódio final de Friends, foi transmitido a 6 de maio de 2004, resultou na quarta maior final de série da televisão, com 51 milhões de espectadores em simultâneo a assistir ao episódio, segundo os dados da Nielsen. Até hoje, Friends é uma das séries mais revistas, dado que existe na Netflix, tem todo o catálogo, tirando a Netflix de Portugal, porque a Netflix Portugal decidiu retirar o catálogo de Friends. Mas a última curiosidade que eu tinha aqui para vocês é uma homenagem ao casamento de Courtney Cox e David Arquette. Há um episódio na sexta temporada em que Courtney Cox recebeu uma homenagem nos créditos do programa. Então, todos os atores de Friends tinham como seu último nome Arquette. O episódio foi então dedicado ao casal, como uma forma de homenagear o seu casamento. Portanto, todos eles tinham o apelido de Arquette. O casal depois acabou por se divorciar, mas só em 2013. Ok, este foi o vídeo com 25 curiosidades sobre Friends. Foi um episódio que eu gostei muito de gravar, porque estou a falar sobre Friends. Continuem em baixo que vocês não sabiam ainda sobre Friends e se são tão fãs quanto eu. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like e de subscrever ao canal para não perderem nenhuma curiosidade sobre séries, sobre filmes. E deixem-me o vosso feedback. Que vídeos é que vocês gostariam de ver por aqui? E é isto. O meu nome é Rita. Beijinhos e vemos no próximo vídeo. Tchau! In a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong.